Algumas pessoas nós os chamamos párias. Algumas pessoas simplesmente passarão o restante da vida sem querer ser de fato ninguém. São pessoas que vão passar por esta vida tentando ser invisíveis. São pessoas que vão passar por essa vida tentando jogá-la fora o tempo todo. São aqueles famosos hedonistas, aqueles hedonistas irrecuperáveis, quase assim. São aqueles que estão decididos a não ter relevância nenhuma neste mundo. Para esses, infelizmente, não tem como eu falar hoje. Para esses, infelizmente, não tem como eu falar. Contudo, a maioria de vocês, talvez alguns aqui ainda pensem que sejam tanto quanto hedonistas, párias na vida. Mas não são, não. Não são. Em algum momento você já quis escrever a própria história. Em algum momento você já quis escrever de alguma maneira essas páginas que teriam alguma relevância na vida. Na tua vida, na vida das outras pessoas, na vida da tua família. Isso aqui que eu quero chamar a tua atenção. Esse jovem, ele quis escrever a própria história. E querendo escrever a própria história, ele se encontrou com a possibilidade do casamento. Ele encontrou uma bela mulher e disse: bom, talvez seja aqui onde eu devo amarrar meu burro. Ele começa a conversar com ela, aquela conversa flui, e como que num lampejo, logo logo eles já estão noivos, e um simples estalo estão casados. E no começo o casamento maravilhoso, muito fácil de ser lidado, muito tranquilo de ser tocado. Afinal de contas, é gostoso estar junto daquela pessoa. Quando eu falo gostoso, eu preciso ser claro e nítido com o que eu estou falando. Tem desejo sexual. É claro, ele se sente absolutamente atraído por aquela mulher. Então fica fácil dele começar a contar a história dele a partir daquele momento junto com ela. Acontece que, num dado momento, aquelas páginas que estavam sendo escritas a duas mãos, de repente ele pega na mão dela e tira do papel. Como se quem dissesse: peraí, também não tenta invadir demais meu espaço? Deixa eu escrever algumas páginas que sejam só minhas. Sei lá. Eu quero escrever alguma coisa sobre esporte, eu quero escrever alguma coisa sobre bebida. Eu quero sair um pouco só eu com os meus amigos. Eu quero, sei lá, tomar conta do meu trabalho sem ninguém ficar regulando quanto que eu ganho, quantas horas eu trabalho. É como se ele decidisse que aquele livro que ele se propôs a escrever a duas mãos, ele se decide a partir daquele momento a pegar a mão dessa mulher e tirá-la do papel. Fala: não. Me deixa escrever minha história, me dá meu espaço. O que esse jovem estava fazendo? Existe uma palavra para isso que ele fez. Quando você convida alguém, você não é obrigado. Quando você deliberadamente convida, livre e deliberadamente convida alguém para escrever aquelas páginas junto contigo, num dado momento você segura na mão daquela pessoa e a retira do papel. Como é o nome desse movimento biográfico? Como que é o nome desse movimento dentro de uma história? Presta atenção, isso tem um nome. Chama-se traição. O grande vilão da história humana chama-se traição. O que é a traição? A traição é aquela história que eu comecei a contar lá no começo, quando eu peguei aquele livro e eu falo: beleza, esse livro precisa ter tal enredo e precisa acabar assim. Eu quero concluir este livro desta maneira. Eu quero que a minha biografia tenha alguma relevância neste mundo. E você começa a escrever aquele livro e, em dado momento, você acrescenta um outro personagem principal junto de você e caminha a partir daquele momento, só que você decide que aquele personagem principal já não deveria mais ser principal. Você o retira da história. Isso é uma traição. Isso é uma traição. Aquele jovem que eu falei pra vocês, que fez isso, que entendeu que ele precisava contar uma história, só que num dado momento ele resolveu tirar a mão daquela pessoa de lá de dentro, era eu. Eu fiz isso. Eu demorei para entender o quão grave era isso na minha vida. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você convida outra pessoa para escrever aquelas páginas junto contigo, a caligrafia imediatamente muda, porque já não há mais uma atenção só da tua mão, mas uma atenção daquela outra pessoa também. Ela escreve junto contigo.
Algumas palavras são quase que só dela. Outras são quase só sua. Mas ambas as mãos seguram esta pena e escrevem aquelas páginas. Quando você resolve deliberadamente tirar aquela mão dali, aquilo é uma traição.